Olá mais uma vez. Agora a gente já terminou de ver todas as vias centrais metabólicas. A gente viu todas as vias que levam à degradação completa de uma molécula de glicose e também a via que leva à síntese de uma molécula de glicose. Então a gente vai começar a ver vias acessórias do metabolismo, que na verdade são extremamente importantes para animais como nós, mas que são vias mais recentes evolutivamente, então menos centrais dentro do mapa metabólico. Por causa disso, essas são vias em que defeitos de funcionamento da via ainda são compatíveis ocasionalmente com a vida. O feto que tem um defeito de funcionamento das vias centrais não vai sobreviver nem vai chegar a nascer. Enquanto o feto que tem um defeito completo de uma via acessória pode vir a nascer. E por isso doenças de metabolismo de vias acessórias são mais comuns, inclusive, do que doenças de metabolismo de vias tão centrais quanto as que a gente já viu. É por isso que hoje eu vou começar a aula falando de 2 casos clínicos de medicina veterinária e a gente vai terminar a aula, na verdade, na sessão de exercícios, vocês vão resolver esses casos clínicos, vocês vão diagnosticar esses casos clínicos e saber explicar por que esses animais têm essas características nessas doenças. Então, o primeiro caso clínico que eu quero relatar para vocês é o caso de um rebanho de ovelhas do tipo merino, do oeste da Austrália. Então, a Austrália, em geral, é bastante pouco populada, as pessoas são bastante dispersas. Embora tenha muitas ovelhas, mais ovelhas do que pessoas, as ovelhas também são bastante dispersas, especialmente no oeste da Austrália. Isso significa que um rebanho no oeste da Austrália provavelmente tem muito cruzamento entre si, tem alta endogenia. E sempre que você tem muito cruzamento endogênico, você vai tender a ter mais doenças genéticas, mais doenças metabólicas, porque há mais chance de uma ovelha, no caso, está cruzando com um parente próximo que tem uma mutação semelhante a essa ovelha. É por isso, na verdade, que em medicina veterinária tem muita doença metabólica, por causa de cruzamentos endogênicos em animais de criação e também nos pets por causa de cruzamentos endogênicos por causa das raças. É bastante comum o surgimento de doenças metabólicas. Enfim, esse rebanho, e isso é um caso real descrito, tá? Tem alta endogenia e o dono do rebanho percebeu que essas ovelhas têm baixa resistência a exercício. Elas simplesmente não querem passar de uma pastagem para outra, elas não querem andar distâncias, parece que elas não querem se exercitar. Esse dono do rebanho chamou um médico veterinário e o médico veterinário não percebeu nenhuma alteração física nesses animais, também fez um ultrassom, o ultrassom estava completamente normal, mediu diferentes quantidades de metabólitos no sangue desses animais e estavam totalmente normais. Então a glicemia, a glicose sanguínea estava normal, a trigliceridemia, que é a quantidade de triacilgliceróis no sangue, também estava normal, e a gasometria estava normal. Então o oxigênio e CO2, o pH do sangue estava normal. Mas esse veterinário era muito esperto, provavelmente era um médico veterinário formado na USP, e ele resolveu testar os animais na situação em que eles se mostravam alterados, que era com exercício. Então ele forçou os animais a andar e depois testou eles novamente em termos de exames laboratoriais. E descobriu que esses animais tinham uma leve mioglobinúria após o exercício. O que é mioglobinúria? É presença de mioglobina na urina. Mioglobina é proteína do músculo, não deveria estar na urina. Quando que ocorre mioglobinúria? Quando existe uma destruição do tecido muscular, mioglobina cai na corrente sanguínea e acaba saindo na urina porque é filtrada pelos rins. Então, esse resultado é um indício de que há um problema nos músculos que é induzido pelo exercício. Quando esses animais fazem exercício, eles têm destruição do músculo, levando à presença de mioglobina na urina. Então, esses animais têm uma doença metabólica, é uma doença do metabolismo de glicogênio, que é o assunto da aula de hoje, e a gente vai diagnosticar essa doença no final da aula. O segundo caso clínico que eu quero relatar é um caso clínico com filhotes de cães. São 2 filhotes da raça maltese com 40 dias que simplesmente não crescem de acordo com o crescimento do restante dos filhotes da ninhada.
Eles mamam muito bem, mas eles são muito menores do que o restante da ninhada. Quando eles foram examinados, eles tinham um abdômen muito estendido e dava para sentir o tamanho do fígado, e o fígado estava muito grande, isso se chama hepatomegalia, um aumento do tamanho do fígado. Eles também têm muito pouca massa muscular, então é um filhote que realmente tem um distúrbio de crescimento. Quando foram examinar esses animais, viram por ultrassom que o fígado realmente era muito grande, mas que o aumento do tamanho desse fígado não se devia à presença de gordura no fígado. Então é uma hepatomegalia não esteatótica, não é gordura que está aumentando o tamanho desse fígado. Também no ultrassom viram que o rim também estava aumentado. Então tem uma alteração no fígado e tem uma alteração no rim. Todos os exames laboratoriais desses filhotes também estavam completamente alterados. Então a glicose sanguínea estava baixa, o lactato estava alto, os ácidos graxos circulantes no sangue muito altos, os triacilgliceróis circulantes no sangue também, corpos cetônicos bastante altos e, caracteristicamente, uma acidose metabólica. Né? Então, baixo pH com baixo CO2 na corrente sanguínea. Então, uma alteração muito grande de exames laboratoriais, na verdade, é uma doença bastante grave desses cães. Nós vamos ser hoje capazes de diagnosticar o que esses cães têm e entender essa glicemia de jejum baixa deles. Nas próximas aulas, quando a gente for ver metabolismo de lipídios, vocês podem voltar para esses casos clínicos e explicar todas as outras alterações desses cães, principalmente essa alteração de aumento de corpos cetônicos e acidose metabólica que eles têm, vai ficar clara para vocês quando vocês tiverem a aula de metabolismo de lipídios. Mas hoje a gente vai diagnosticar que doença do metabolismo de glicogênio eles têm e por que eles têm essa hipoglicemia de jejum, né? Essa baixa glicose sanguínea quando eles não estão alimentados. Para entender esses casos clínicos, a gente precisa entender o assunto da aula de hoje, que é metabolismo de glicogênio. E eu quero passar com vocês antes terminologia do metabolismo de glicogênio, porque às vezes ela é um pouco confusa. Então, nós já vimos que glicose é transformada em piruvato através da via glicolítica ou da glicólise. A gente também viu que você pode sintetizar a glicose através da gliconeogênese ou neoglicogênese. Esses são os termos que a gente já viu. A síntese de glicogênio a partir de glicose chama-se glicogênese. E a degradação de glicogênio para a glicose chama glicogenólise. Glicogênese, neoglicogênese, glicose, glicogenólise, glicólise e glicogenólise, e às vezes os estudantes confundem, então acho melhor falar esses termos para vocês para não ter confusão. O que é glicogênio? Vocês já aprenderam em estrutura de carboidratos com a professora Sayuri o que é o glicogênio e a importância dessa molécula. Uma molécula de estocagem de moléculas de glicose, uma reserva de glicose em animais, e é uma reserva em que as glicoses são ligadas entre si através de ligações alfa 1,4, na sua grande maioria, e algumas ligações alfa 1,6 que fazem as ramificações da molécula de glicogênio. Importantemente, o glicogênio tem uma ponta redutora apenas na molécula inteira e tem muitas pontas não redutoras. Isso é importante porque faz essa molécula menos reativa, mas também é importante porque a síntese e degradação do glicogênio vai acontecer através das pontas não redutoras. Então, essas várias pontas não redutoras ajudam a ter vários pontos de metabolismo de glicogênio numa molécula única de glicogênio. Bom, se as ligações principais do glicogênio são entre carbonos 1 e 4, a gente precisa ter uma molécula de glicose marcada no carbono 1 ou no carbono 4 para fazer uma ligação na molécula de glicogênio. A gente está começando com glicose que sai da via glicolítica. E na via glicolítica a gente já viu que glicose é transformada em glicose 6-fosfato. Isso é feito através da atividade da hexoquinase, que vai adicionar um grupo fosfato numa molécula de glicose, fazendo uma molécula de glicose 6-fosfato. Para essa glicose 6-fosfato ser incorporada numa molécula de glicogênio, o carbono ativado dessa glicose tem que ser o carbono 1, porque o carbono 1 vai ligar com o carbono 4 de outra molécula de glicose. Então,
Então tem que ter uma transferência de grupo intramolecular, transferindo o grupo fosfato do carbono 6 da glicose para o carbono 1 da glicose. E quem catalisa essa reação é a fosfoglicomutase. É simplesmente uma transferência de grupo de um carbono para outro dentro da mesma molécula de glicose, gerando glicose 1-fosfato. Transformação energética aqui é mais ou menos a mesma quantidade de energia nas duas moléculas, então essa é uma reação reversível, ela acontece nos dois sentidos e participa tanto da síntese quanto da degradação de moléculas de glicogênio. Bom, temos agora uma molécula de glicose 1-fosfato, só que essa ligação do tipo éster fosfórico da glicose 1-fosfato não é uma ligação rica em energia, então não é uma ligação que propicia a formação de novas ligações químicas. A gente precisa energizar essa molécula de glicose 1-fosfato. E a forma de energizar essa molécula, de fazer uma ligação rica em energia temporária, que é usada para a síntese de glicogênio, é na forma de moléculas de UDP-glicose, em que um UDP é ligado na glicose. Parece super estranho, mas a natureza é assim, né? A evolução seleciona soluções que funcionam e não necessariamente soluções que são as mais fáceis para o estudante de bioquímica aprender. Quem descobriu que a síntese de glicogênio envolvia UDP-glicose foi o Louis Leloir. Eu acho que é um cientista que vale a pena a gente ressaltar, porque é um dos poucos cientistas experimentais que trabalhou completamente na América Latina, né? Um cientista argentino, ganhou o prêmio Nobel por descobrir que síntese de carboidratos em geral, não só glicogênio, envolvia a formação de UDP açúcares, então o açúcar ligado a uma UDP. Como que acontece essa ligação? Essa ligação é catalisada pela UDP-glicose pirofosforilase, que é uma enzima que vai pegar UTP, uma molécula muito parecida com ATP, né? Só que é UTP, que tem 3 fosfatos igual ao ATP. E esse UTP vai sofrer uma quebra entre o primeiro fosfato e os 2 próximos fosfatos. Isso vai formar pirofosfato. Pirofosfato, ou 2 fosfatos ligados, é rapidamente quebrado dentro das células a 2 moléculas de fosfato. E isso impulsiona essas reações, porque essas quebras dessas moléculas são muito favoráveis termodinamicamente. O resultado disso é que a reação completa é uma reação irreversível. Aí fica uma molécula de UMP, porque tem um fosfato ligado apenas. Mas esse fosfato vai se ligar no fosfato que já está ligado na glicose 1-fosfato. Então agora a gente tem uma UDP com 2 fosfatos ligado a uma glicose. E essa molécula completa se chama UDP-glicose e a forma em que essa glicose vai ser incorporada na molécula de glicogênio. Então, essa ligação da UDP na glicose é temporária e é uma forma de manter a energia necessária para formar a molécula de glicogênio. Bom, formada a UDP-glicose, a gente precisa agora começar a formar uma molécula de glicogênio, que, como vocês lembram, é uma molécula muito grande com muitos e muitos resíduos de glicose. A síntese de glicogênio começa com uma primeira UDP-glicose ligando numa proteína chamada glicogenina. Glicogenina é uma proteína iniciadora da síntese de glicogênio e também realiza a catálise das primeiras ligações de UDP-glicoses na molécula de glicogênio. Então o que vai acontecer é que a UDP-glicose vai perder o UDP, esse vai ficar livre, e vai se ligar na própria glicogenina, formando uma ligação entre a glicose e a enzima glicogenina. Isso significa que aquela ponta redutora do carbono 1 da única glicose que tem ponta redutora no glicogênio não é redutora também, porque ela está ligada na glicogenina. A glicogenina, na verdade, fica no interior dos grânulos de glicogênio pelo resto da vida daquele grânulo de glicogênio. Além de ligar a primeira molécula de glicose, a glicogenina catalisa a adição de mais algumas moléculas de glicose. Como que acontece a adição dessas moléculas de glicose? Acontece pela incorporação de UDP-glicoses de novo. Então chega uma UDP-glicose, o carbono 1 dessa UDP-glicose liga com o carbono 4 da primeira glicose que já está ligada,
libera uma UDP e cria uma ligação alfa-1,4 típica da molécula de glicogênio. A glicogenina catalisa essa reação para os primeiros resíduos, mais ou menos os primeiros 6 resíduos de uma molécula de glicogênio, e aí ela já não consegue mais alcançar, né, o sítio catalítico para adicionar mais UDPs glicoses, para adicionar mais resíduos de glicose nesse glicogênio. Aí quem passa a agir é uma molécula chamada glicogênio sintase. Glicogênio sintase é a principal enzima que sintetiza glicogênio. Na verdade, ela vai adicionar a vasta maioria dos resíduos de glicose no glicogênio e é também a enzima regulada da síntese de glicogênio. Então, a enzima mais importante na síntese de glicogênio é a glicogênio sintase. A glicogênio sintase catalisa exatamente a mesma reação que a gente viu catalisada pela glicogenina. Vai pegar uma UDP glicose, vai liberar o UDP dessa UDP glicose e adicionar esse resíduo de glicose que sobrou, ligando o carbono 1 no carbono 4 de uma glicose que já está na molécula de glicogênio, gerando uma ligação alfa-1,4 e mais uma ponta não redutora com um resíduo novo nesse glicogênio. E isso vai se repetindo, até formar uma imensa linha de glicoses ligadas em ligação alfa-1,4 através da atividade da glicogênio sintase. O que falta para fazer uma molécula de glicogênio finalizada? Falta fazer aquelas poucas ramificações que a molécula de glicogênio tem. Então, à medida que vai se formando uma linha muito grande de resíduos de glicose, uma linha de resíduos únicos de glicose, esses ficam bastante longos e vão sofrer a ação de uma outra enzima que se chama enzima ramificadora de glicogênio. Ela basicamente cria as ramificações da molécula de glicogênio. Essa enzima vai quebrar essa linha bastante grande de resíduos de glicose com ligações alfa-1,4 e transferir um pedaço dela para uma glicose mais próxima do centro da molécula de glicogênio com uma ligação alfa-1,4. Isso vai acontecer mais ou menos a cada 12 a 14 resíduos, varia um pouco de um organismo para outro, e vai gerar a molécula final de glicogênio com a glicogenina no meio e com linhas de glicoses ligadas em ligações alfa-1,4 e ramificações ocasionais por ligações alfa-1,6 formadas pela enzima ramificadora de glicogênio. Formamos uma molécula de glicogênio. Tá? Resumindo, começa com a glicogenina se liga e não desliga mais da primeira molécula de glicose, que vem de uma UDP glicose, e ela também catalisa o início e o aumento dessa molécula de glicose nos primeiros resíduos. Depois chega a glicogênio sintase, que é a principal enzima que sintetiza moléculas de glicogênio, que coloca mais glicoses em moléculas de glicogênio, e aumenta o tamanho desse glicogênio, incorporando mais UDP glicoses, colocando mais resíduos de glicose nessa molécula de glicogênio. Finalmente, chega a enzima ramificadora de glicogênio e faz as ramificações através de ligações alfa-1,6, fazendo mais pontas não redutoras nessa molécula de glicogênio. E todas essas pontas não redutoras podem sofrer aumento no número de resíduos de glicose através da glicogênio sintase, através da adição de mais resíduos de glicose a partir de UDP glicoses. Isso aumenta o tamanho da molécula de glicogênio. Sintetizamos glicogênio, terminamos. Agora a gente precisa degradar glicogênio. A degradação de glicogênio acontece também na ponta não redutora. Então, o último resíduo de glicose a ser adicionado também é o primeiro a ser removido numa molécula de glicogênio, quando os resíduos de glicose que estão bem próximos do centro da molécula de glicogênio são menos metabolizados, né? Eles duram mais tempo ali no core da molécula de glicogênio. A partir da ponta não redutora, a ação da principal enzima de degradação de glicogênio, que é a glicogênio fosforilase. A glicogênio fosforilase faz uma reação que se chama fosforólise da molécula de glicogênio. A fosforólise é como se fosse uma hidrólise, só que em vez de adicionar uma água, é adicionado um fosfato baixo em energia, não é um fosfato de OATP, é um fosfato livre.
Então vai ter uma quebra da ligação alfa-1,4, inserção de fosfato, e isso forma uma glicose, um fosfato, e deixa a molécula de glicogênio com um resíduo a menos e uma nova ponta redutora no resíduo de glicose que acabou de perder essa ligação no carbono 4. Essa ponta não redutora agora, obviamente, pode sofrer a ação da glicogênio fosforilase, liberar mais uma glicose 1-fosfato e ir formando mais e mais glicoses 1-fosfato a partir da fosforólise do glicogênio, catalisada pela glicogênio fosforilase. Glicose 1-fosfato agora precisa virar glicose 6-fosfato para poder ou entrar na via glicolítica ou fazer glicose, no fígado, por exemplo, através da glicose 6-fosfatase. Quem catalisa isso é a mesma fosfoglicomutase que a gente viu antes na reação inversa, simplesmente transferindo o grupo fosfato do carbono 1 para o carbono 6 da glicose. Formamos glicose 6-fosfato. Acabamos de metabolizar glicogênio, quebramos as ligações alfa-1,4, falta quebrar agora as ramificações. E acredite se puder, assim como o glicogênio tem uma enzima ramificadora, glicogênio também tem uma enzima desramificadora. Então o que acontece é que o glicogênio vai sendo metabolizado pela glicogênio fosforilase, perdendo resíduos de glicose, até formar uma ramificação bastante curta. Nesse momento, essa estrutura é reconhecida pela enzima desramificadora, que transfere os últimos resíduos de glicose para uma linha maior de resíduos, onde eles podem ser quebrados pela glicogênio fosforilase. A mesma enzima desramificadora também quebra a ligação alfa-1,6 e aqui ela faz uma hidrólise, não uma fosforólise. Então ela quebra essa ligação alfa-1,6 formando glicose livre e não glicose 1-fosfato. A gente forma um pouquinho de glicose livre, mas a maioria das moléculas que a gente forma são glicose 1-fosfato, que é transformado em glicose 6-fosfato a partir de metabolismo de glicogênio. Degradamos a molécula de glicogênio. Síntese e degradação de glicogênio são vias bastante simples, tem menos enzimas envolvidas do que as vias que a gente viu até agora. Importantemente, para onde vai a glicose 6-fosfato que é formada a partir da degradação de glicogênio? Ela vai para lugares diferentes em tecidos diferentes. Glicose 6-fosfato no fígado pode formar glicose. A gente viu na neoglicogênese que o fígado tem uma enzima, a glicose 6-fosfatase, que é capaz de tirar esse grupo fosfato, formando glicose livre, e é por isso que o fígado é muito importante em manter as concentrações de glicose sanguíneas dentro do sangue, que mantém o funcionamento de células que dependem de glicose. Em outros tecidos, glicose 6-fosfato não pode virar glicose, porque não tem glicose 6-fosfatase. Essa glicose 6-fosfato pode descer a via glicolítica, por exemplo. Isso acontece no músculo, acontece no cérebro. O cérebro não tem muito glicogênio, mas tem algum. E essa glicose 6-fosfato também pode ir para a via das pentoses, que é uma via que a gente ainda vai ver, uma via bastante flexível em termos de metabolismo de carboidratos. Vimos síntese, vimos degradação, agora a gente precisa focar na regulação de metabolismo de glicogênio, e aqui a gente vai gastar um tempinho a mais, primeiro porque eu sempre considero regulação a parte mais importante da aula, e segundo porque metabolismo de glicogênio é um local onde é propício a gente olhar para um tipo de regulação que a gente viu bem por cima, que é a regulação por modificação covalente das enzimas que são responsáveis pelo metabolismo daquela molécula. Então, a principal enzima da síntese de glicogênio é a glicogênio sintase. A gente viu que é a enzima que coloca resíduos de glicose na molécula de glicogênio. A glicogênio sintase existe em duas formas, a forma desfosforilada e a forma fosforilada. E a forma fosforilada da glicogênio sintase é muito menos ativa do que a forma desfosforilada da glicogênio sintase. A adição de grupos fosfato nessa enzima muda a estrutura dela e muda a função dessa enzima, ela fica menos ativa quando fosforilada. A glicogênio sintase sofre essa modificação covalente pela ação de uma enzima que chama glicogênio sintase quinase. Então, quinases tipicamente são enzimas que fosforilam coisas
e essa é a enzima que fosforila a glicogênio sintase. A gente abrevia isso como GSK, os estudantes às vezes chamam de Jéssica, né? GSK, e a principal glicogênio sintase quinase ativa dentro das células é a GSK3. Ela é conhecida por esse nome porque foi a terceira a ser descrita, embora seja a principal. A GSK3, então, vai fosforilar e inativar a glicogênio sintase. Quem regula a atividade da glicogênio sintase quinase? Quem regula a atividade da glicogênio sintase quinase são hormônios. A insulina, especificamente, por vias que a gente ainda vai ver em mais detalhes, inibe a ação da glicogênio sintase quinase. Faz sentido isso? Vamos pensar num animal que acabou de comeu carboidratos e, portanto, teve secreção de insulina a partir do pâncreas. Nessa situação, a insulina está inibindo a glicogênio sintase quinase e prevenindo a fosforilação da glicogênio sintase. Vai predominar a forma ativa desfosforilada da glicogênio sintase. Ou seja, os nossos tecidos, inclusive o músculo e o fígado, que são muito importantes nisso, vão estar absorvendo glicose e sintetizando glicose a partir da glicose sanguínea que veio da alimentação, fixando essa glicose em moléculas de glicogênio. Isso diminui a glicemia, mantém a glicemia mais saudável, né? Remove o excesso de glicose da corrente sanguínea e fixa essas moléculas de glicose numa forma menos reativa, que é o glicogênio dentro das células. Bom, se a glicogênio sintase é inativada por fosforilação, ela precisa ser reativada em algum momento. Quem reativa a glicogênio sintase é uma enzima que remove os grupos fosfato da glicogênio sintase e também remove grupos fosfato de várias outras proteínas. É uma fosfoproteína fosfatase, também conhecida como PP1. A fosfoproteína fosfatase desfosforila a glicogênio sintase e ativa essa enzima. Quem regula a fosfoproteína fosfatase? A insulina ativa a fosfoproteína fosfatase hormonalmente. Faz sentido isso? Faz, porque além de prevenir a fosforilação, ela vai desfosforilar glicogênio sintases que já estão fosforiladas, e aí você vai ter uma predominância de glicogênio sintase ativa num organismo que acabou de comer e que tem altos níveis de glicose. A fosfoproteína fosfatase é inibida por glucagon e adrenalina. A adrenalina e epinefrina são a mesma molécula, dependendo do livro vocês vão ver usados a terminologia europeia ou a terminologia americana, que são adrenalina, na verdade epinefrina e adrenalina nessa ordem. Faz sentido isso? Vamos pensar numa situação de fome, numa situação que você não comeu há algum tempo, a glicemia está baixa. Se a glicemia está baixa, você vai ter uma inibição da fosfoproteína fosfatase. Isso significa que vai ter pouca retirada de grupos fosfato da glicogênio sintase. A glicogênio sintase vai estar predominantemente inativa. Se ela está predominantemente inativa, a gente tem pouca síntese de glicogênio, está retirando menos aquele pouco de glicose que está na corrente sanguínea num animal que está em jejum. Agora vamos supor que esse animal levou um susto, liberou um monte de adrenalina. Exatamente pelos mesmos motivos, você vai ter pouca síntese de glicogênio, porque vai estar predominando a forma fosforilada da glicogênio sintase, a forma inativa da glicogênio sintase. Além desses reguladores hormonais, insulina, glucagon e adrenalina, a fosfoproteína fosfatase tem reguladores alostéricos. Ela é alostericamente ativada por glicose 6-fosfato e por glicose. Faz sentido isso? Vamos pensar num fígado, numa situação pós-prandial. A gente viu que você tem muita formação de glicose 6-fosfato dentro do fígado numa situação de alta glicemia, né? Porque a glicoquinase, a enzima que fosforila a glicose 6-fosfato no fígado, tem baixa afinidade, mas tem alta capacidade de produzir glicose 6-fosfato quando os níveis de glicose estão altos na corrente sanguínea. Nessa situação, o acúmulo de glicose 6-fosfato vai levar à desfosforilação da glicogênio sintase,
ativando a síntese de glicogênio e ajudando a fixar essas moléculas de glicose dentro do fígado na forma de glicogênio. Então a glicose não só vai seguir a via glicolítica estimulada pela presença de insulina quando tem alta glicose, mas também vai sintetizar glicogênio. A glicose vai para vários caminhos diferentes dentro do fígado numa situação de alta glicemia. Isso é síntese de glicogênio, vamos ver degradação de glicogênio. Então a principal enzima da degradação de glicogênio é a glicogênio fosforilase. E a glicogênio fosforilase também é regulada por fosforilação. Só que ao contrário da glicogênio sintase, a glicogênio fosforilase fosforilada é mais ativa que a glicogênio fosforilase desfosforilada. Interessantemente, quem desfosforila a glicogênio fosforilase é a mesma proteína que desfosforila a glicogênio sintase. É a fosfoproteína fosfatase, é a PP1 que a gente viu anteriormente. Quem fosforila a glicogênio fosforilase é a glicogênio fosforilase quinase. Então, uma quinase da glicogênio fosforilase. E a glicogênio fosforilase quinase é ativada hormonalmente por glucagon e também ativada hormonalmente por adrenalina. Além disso, no músculo ela é alostericamente ativada por alto cálcio e alto AMP. Vamos ver se faz sentido isso? Vamos dizer que a gente levou um susto e liberou um monte de adrenalina e saiu correndo. Se a gente saiu correndo, teve muita sinalização de contração dentro dos nossos músculos. Sinalização de contração envolve aumento de cálcio dentro do músculo. Também envolve aumento de AMP, porque contração muscular gasta energia, né? Se movimentar gasta energia, então os níveis de ATP diminuem e o AMP aumenta. Tudo isso vai contribuir para ativar a glicogênio fosforilase quinase, que vai fosforilar e ativar a glicogênio fosforilase. Ao mesmo tempo, essa mesma adrenalina vai inibir a desfosforilação da glicogênio fosforilase. Então, vai predominar a forma ativa da glicogênio fosforilase quando você leva um susto. E a forma ativa da glicogênio fosforilase vai fazer a fosforólise de glicogênio, degradando moléculas de glicogênio e liberando glicose 6-fosfato dentro dos seus músculos, para os seus músculos usarem como fonte de energia. Também liberando glicose 6-fosfato dentro do fígado, e nessa situação o fígado vai produzir glicose, jogar a glicose na corrente sanguínea. Isso pode preparar todas as outras células para essa situação de susto que você está sofrendo no momento. Isso acontece em paralelo com a fosforilação e inativação da glicogênio sintase. Então, a glicogênio sintase e a glicogênio fosforilase nunca estão ativas ao mesmo tempo, porque os sinais que ativam um são antagônicos. Os sinais que ativam uma via são os contrários, são os que inibem a outra via. Isso previne ciclos fúteis, previne que você gaste energia à toa sintetizando e degradando o glicogênio ao mesmo tempo. É um processo super elegante, muito bonito, selecionado pela evolução, essa regulação de metabolismo de glicogênio. Bom, eu falei para vocês então que o glicogênio é degradado a glicose 1-fosfato, que pode ser usado na via glicolítica de um músculo ou pode ser usado na corrente sanguínea quando é gerado dentro do fígado, porque o fígado é capaz de fazer glicose a partir de glicogênio. Eu falei que quem faz a fosforólise do glicogênio, quebra ele a glicose 1-fosfato, é a glicogênio fosforilase. E eu falei para vocês que a glicogênio fosforilase é mais ativa na forma fosforilada e quem fosforila a glicogênio fosforilase é a glicogênio fosforilase quinase. O que eu não falei para vocês é que a glicogênio fosforilase quinase também é mais ativa na forma fosforilada e que a fosforilação da glicogênio fosforilase quinase é promovida por uma proteína chamada proteína quinase A. Além disso, a proteína quinase A também tem uma forma inativa e uma forma ativa. Quem ativa a proteína quinase A é uma molécula chamada AMP cíclico. Não é AMP, é uma molécula diferente, AMP cíclico. É uma molécula que é formada por sinalização iniciada por hormônios como adrenalina e glucagon.
A gente vai ver tudo isso em mais detalhes quando a gente for ver regulação hormonal. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês agora, no momento, é que existem cascatas regulatórias. Existem regulações passo a passo, em que cada passo vai aumentar o número de moléculas envolvidas. E essas regulações em cascata amplificam muito o sinal de poucas moléculas de hormônios. Então, uma quantidade pequena de glucagon ou adrenalina, porque aumenta em vários passos o efeito dessas moléculas, é uma regulação em cascata, leva a muita degradação de moléculas de glicogênio e produção de muita glicose dentro do tecido. Esse é um sistema de amplificação do sinal do hormônio. E é por isso que tem essas várias regulações com fosforilações subsequentes de enzimas que fosforilam outras enzimas. A gente vai voltar nesses tipos de regulação quando a gente for ver regulação hormonal de metabolismo e também regulação integrada de metabolismo. Só para fazer uma recapitulação, então, o que a gente viu em termos de metabolismo de glicogênio junto com o que a gente já viu de metabolismo de glicose. Estamos no fígado, vamos imaginar uma situação de baixa glicemia, uma situação de fome em que não houve uma alimentação com carboidratos recente. Nessa situação, a liberação de glucagon pelo pâncreas e por mecanismos que a gente ainda vai ver, isso vai ativar a proteína quinase A, que vai fosforilar e vai ativar a glicogênio fosforilase quinase. Isso também vai fosforilar e ativar a glicogênio fosforilase, que vai fazer fosforólise de glicogênio, quebrando a molécula de glicogênio e produzindo glicose, que vai ajudar a manter a glicemia, a compensar essa baixa de glicose que acontece numa situação de jejum. Mas a proteína quinase A não faz só isso. A proteína quinase A também inibe, por mecanismos que a gente ainda vai ver, a glicogênio sintase, porque vai promover uma maior fosforilação da glicogênio sintase, diminuindo a síntese de glicogênio. Além disso, a proteína quinase A também vai mediar a regulação de metabolismo de glicose e neoglicogênese que a gente já viu. Então, em situações de baixa glicemia, a gente viu que tem menos atividade da fosfofrutoquinase 2 e mais atividade da frutose 2,6-bisfosfatase. Isso leva a baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato, que vão levar a menores níveis de atividade da fosfofrutoquinase 1. A via glicolítica em situações de jejum está inibida. Ao mesmo tempo, a neoglicogênese em situações de jejum está estimulada. É importante a gente perceber que esses efeitos de glucagon integrados em glicogênio e glicose são muito parecidos no fígado com os efeitos de adrenalina. Então, tanto numa situação de fome, a gente vai fazer degradação de glicogênio e neoglicogênese ao mesmo tempo, quanto numa situação de susto ou numa situação de exercício físico. A gente também está degradando o glicogênio no fígado e fazendo neoglicogênese. Isso ajuda a manter os níveis de glicose na corrente sanguínea. A adrenalina, por outro lado, tem um efeito bem diferente no músculo. No músculo, a adrenalina também promove glicogenólise, também promove quebra de glicogênio, formando moléculas de glicose 6-fosfato. Mas o músculo, vocês vão lembrar, não é capaz de fazer glicose a partir de glicose 6-fosfato. O músculo não possui glicose 6-fosfatase. E também no músculo a regulação da via glicolítica por hormônios é diferente. Na verdade, a via glicolítica é ativada por adrenalina no músculo. Você tem mais produção de piruvato a partir de glicose 6-fosfato. Então, quando você leva um susto, o seu fígado está fazendo glicogenólise e neoglicogênese, mas o seu músculo está fazendo glicogenólise e glicólise, tem um estímulo da glicólise. Isso tem a ver com a evolução e o fato do músculo ser especializado em movimentação. Ele precisa ter uma produção de energia na presença de uma situação de susto, né, numa situação de perigo, para que possa haver contração muscular. Então, o efeito da adrenalina é diferente no músculo do que no fígado. O efeito do glucagon e da adrenalina no fígado é muito parecido, e glucagon tem muito pouco efeito hormonal no músculo. O músculo responde à adrenalina, responde à insulina, responde pouco a glucagon. Bom,
Vamos voltar para o fígado, a gente viu uma situação de baixa glicemia, vamos olhar agora para uma situação de alta glicemia. Com alta glicemia você tem alta insulina e também alta entrada de glicose para dentro da célula do fígado, porque o fígado tem transportadores capazes de levar bastante glicose para dentro do fígado. Esse aumento dos níveis de insulina, a gente já tinha visto, aumenta a atividade das várias enzimas regulatórias da via glicolítica, da hexoquinase do fígado, da glicoquinase, da fosfofrutoquinase e da piruvatoquinase. Isso aumenta a via glicolítica, está retirando glicose da corrente sanguínea e a gente vai ver que essa glicólise no fígado vai resultar em produção de lipídios no fígado na aula de síntese de lipídios. Além disso, o aumento da insulina diminui a atividade da GSK3. Isso vai diminuir a fosforilação e aumentar a atividade da glicogênio sintase. Então você tem um estímulo à síntese de glicogênio. Você também tem um aumento da atividade da fosfoproteína fosfatase, que vai desfosforilar e inativar a glicogênio fosforilase quinase e a glicogênio fosforilase. Essas duas enzimas desfosforiladas são menos ativas. Então, numa situação de alta glicemia, você tem menos degradação de glicogênio e mais síntese de glicogênio. Tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo dentro da célula do fígado, numa situação pós-prandial, numa situação de altos níveis de glicose. Vimos como é metabolizado o glicogênio, vimos regulação do metabolismo de glicogênio, a parte mais importante. Vamos ver agora algumas doenças de metabolismo de glicogênio, como curiosidade também para vocês poderem diagnosticar aqueles casos clínicos que vocês viram no começo da aula. Primeira doença do metabolismo de glicogênio é a doença de von Gierke. Ela é classificada como doença do metabolismo de glicogênio, mas a deficiência enzimática, a enzima que não funciona nesses indivíduos, é uma enzima que a gente aprende na neoglicogênese. É uma enzima que participa das duas vias, na verdade, mas que a gente aprende na neoglicogênese, que é a glicose 6-fosfatase. É a enzima que remove o grupo fosfato de uma molécula de glicose 6-fosfato, gerando glicose, e é uma enzima que existe só no fígado e no rim. E é por isso que essa é uma doença que afeta principalmente o fígado e o rim. Essa deficiência já foi descrita em raças específicas, ela é uma causa de falta de crescimento em cães malteses. Talvez isso ajude vocês a diagnosticar os casos clínicos de vocês. O que acontece se você não tem glicose 6-fosfatase? Você consegue fazer fosforólise de glicogênio, consegue produzir glicose 1-fosfato, consegue produzir glicose 6-fosfato, mas essa glicose 6-fosfato no fígado não produz glicose. Então você não consegue corrigir a glicemia através da quebra de glicogênio. Você também não consegue corrigir hipoglicemia de jejum através de neoglicogênese, porque falta a mesma enzima que é a última enzima da neoglicogênese. Na verdade, em medicina veterinária, essa é uma doença bastante grave, que geralmente vai a óbito. Em medicina humana, a doença de von Gierke frequentemente é tratada com transplante de fígado para você reintroduzir um fígado que tenha a enzima faltante. É uma doença bastante grave. Como se não fosse suficiente o fato de você não conseguir fazer glicogenólise completa, nem neoglicogênese completa, você vai ter um acúmulo de glicose 6-fosfato, porque não tem glicose 6-fosfatase. Glicose 6-fosfato é um ativador alostérico da fosfoproteína fosfatase. Então, se você tem muita glicose 6-fosfato, você vai ter desfosforilação e ativação da glicogênio sintase. Então, você vai ter uma glicogênio sintase mais ativa do que ela deveria estar, e isso vai levar a um acúmulo muito grande de glicogênio, que é o que causa o aumento do tamanho do fígado. O fígado é muito grande por acúmulo de glicogênio, não por acúmulo de gordura. Essa é a doença de von Gierke. Segunda doença do metabolismo de glicogênio que eu vou falar para vocês é a doença de Corey, que é uma deficiência da enzima desramificadora. Ela já foi descrita também em raças específicas, ela foi descrita em pastores alemães. E quando você não tem a enzima desramificadora, você vai ter um glicogênio muito estranho acumulado, porque ele não consegue desramificar. Então ele fica com uma estrutura alterada, com cadeias muito curtas. E essa enzima é a mesma no fígado e no músculo, então afeta tanto o fígado quanto no músculo. Esse glicogênio
alterado, ele consegue produzir glicose 1-fosfato e glicose 6-fosfato, mas porque a estrutura é alterada, você não produz com tanta habilidade. Então você pode ter hipoglicemia de jejum, você pode também ter fraqueza muscular pela falta de glicogênio, mas é muito menos grave do que na deficiência de glicose 6-fosfatase, porque você consegue degradar glicogênio e também porque a neoglicogênese funciona nesses indivíduos. Como que você resolve isso? Evita a hipoglicemia de jejum com alimentação mais frequente e também pode ter uma intolerância a exercício, então evitar exercício também funciona. Em geral, em animais em medicina veterinária, eles acabam se autorregulando, né? Eles acabam comendo mais vezes ao dia e acabam sendo animais um pouco mais preguiçosos nesse caso. Finalmente, a última doença que eu quero falar de metabolismo de glicogênio para vocês é a doença de McArdle. É uma deficiência da glicogênio fosforilase especificamente muscular. Então, a glicogênio fosforilase do fígado é diferente da glicogênio fosforilase muscular e você pode ter uma deficiência genética só da glicogênio fosforilase muscular. Nesse caso, você não vai ter hipoglicemia de jejum, porque o fígado é quem regula a glicose na corrente sanguínea. Mas você tem sintomas musculares. Quando que você vai ter sintomas musculares quando falta glicogênio fosforilase? Durante o exercício inicial, durante o exercício intenso. Então, se você começa a fazer exercício naquele primeiro momento em que é muito usado o glicogênio local, porque não chegou glicose da corrente sanguínea, porque não chegou oxigênio da corrente sanguínea, você pode ter um aumento de ADP muito grande em pessoas com essa doença ou animais com essa doença, levando a dor local, porque você tem uma falta de energia local e degradação do músculo, inclusive. Esse músculo, as células musculares podem estourar por falta de ATP. Com o passar do tempo e exercícios menos vigorosos, o sangue leva outros substratos para essas células, elas dependem menos de glicogênio, então elas podem usar glicose ou ácidos graxos que vieram da corrente sanguínea. E nessa situação, a falta de glicogênio fosforilase no músculo tem menos efeito. Então, exercícios menos vigorosos e mais longos no tempo são menos problemáticos para pessoas ou para animais que têm essa doença, que é a deficiência de glicogênio fosforilase muscular. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Vocês viram agora metabolismo de glicogênio. Façam os exercícios para a gente diagnosticar esses casos clínicos que a gente está conversando por aqui e a gente se vê na aula de dúvida.